Now if you need me, call me. No matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby, just call out my name. I'll be there in a hurry. You don't have to worry. But baby, there ain't no mountain high, no mountain high enough. Ain't no valley low, no valley low enough. Ain't no river wide enough to keep me from getting to you, baby. Olá, bem-vindos a Sintonizando Saúde. É sempre muito bom estar aqui com vocês. E hoje nós temos Yoga na TV. Então é um dia de nós temos muito aprendizado, aprendemos muitas coisas boas. E nós vamos hoje nos aprofundar um pouco na saudação ao sol, no Surya Namaskar. Né? O professor Luiz Almeida hoje vai nos ensinar novamente, com mais cuidado. Vocês já viram uma vez anterior, então hoje vão ter uma possibilidade de aprender melhor, de treinar, de aparar as arestas, ou seja, solucionar, resolver algumas dúvidas que vocês tenham ficado. Para começar, a gente vai realmente passar para vocês, né, o que é o Surya Namaskar. Então, nós temos a imagem 1. Na imagem 1, vocês vão poder perceber, né, que o Surya Namaskar traduzindo para o português, saudação ao sol. Olá, professor. Você fala para a gente um pouquinho desse significado desse sol aí, o que significa isso? Muito bem, boa tarde a todos, bom dia, tudo de bom, felicidades, é uma honra poder estar aqui novamente. Então, essa saudação ao sol é uma reverência à fonte da vida na Terra. Não é? Então o sol é a nossa luz, esse sol que brilha para nós todos os dias é a fonte de vida, é a fonte de equilíbrio, é uma fonte fundamental, né, para a existência da vida aqui na Terra, em comunhão com os elementos que já se encontram aqui na Terra, essa força do ser, vamos dizer assim, dessa luz superior que é a luz do sol, que gera toda a vida que nós temos aqui, nós seres humanos, os animais, os vegetais e os minerais, todos nós aqui nesse planeta dependemos desse sol. Então a saudação ao sol é uma reverência à fonte da vida. Não é? Então, essa sequência de posições também, ela gera uma série de flexibilizações, de massagens, de tonificações, de alongamentos, não é? E extremamente salutares. A gente vê que tem trabalhos para os braços, para as pernas, para a coluna vertebral, não é? O trabalho é respiratório também, todo o tempo. A gente podia passar a outra imagem, né? Então, mostra a outra imagem, Ronaldo, por gentileza. Para as pessoas terem noção de que é uma sequência de asanas, né? De 12 posições, em geral, né? Em que se pode parar numa ou noutra, e que também, como já dissemos no programa anterior, tem algumas variações, não é? Mas que, de uma forma abrangente, trabalha então a coluna vertebral para trás, para frente, a flexibilização das pernas, a flexibilização dos braços, não é? A respiração todo o tempo, como disse, está envolvendo essa sequência, não é? E aí volta, você vê que da posição 1 volta à posição 12. Elas progridem e retornam. Então, extremamente saudável, e a gente vai poder detalhar isso um pouco mais aqui na sequência do programa de hoje. Isso, tá bom? Isso. É importante vocês lembrarem, como o professor já falou, inclusive frisou bem no programa passado, que não necessita obrigatoriamente, ele falou isso no começo, eu só estou frisando para vocês não esquecerem, não precisa obrigatoriamente estar de frente para o sol, não é isso? Isso. A ideia é a mentalização do sol, o significado que ele tem, ele acabou de falar, mas tem bem claro isso, né? Mas só um instantinho. Existe sim uma sugestão de, na medida do possível, a pessoa, o praticante, está virado de frente para o leste, para o nascente. Tá. Existe essa sugestão, mas não é uma obrigatoriedade, tá? O importante quem não tiver como saber onde é o leste, também não se desespere. O importante é essa atitude interna de que Madalena falou. Isso, tá bom, gente? Isso. Mas se a pessoa tiver como descobrir onde é o leste, todo mundo devia ter uma bússola, eu acho, né? Mas aí realmente seria bom, é mais benéfico em nível até de muitas outras coisas e espirituais, inclusive, se pede essa questão do posicionamento, porque existe uma interferência magnética. Isso não é crendice nem nada aleatório, não. Existe é científico, existe uma razão de ser para isso, né?
Uma das coisas que, antes do professor começar a mostrar para a gente como é que é o Surya Namaskar, né, eu acho que era importante que a gente contasse para vocês que isso, no mundo inteiro, não só na Índia, é uma coisa muito comum. E muito comum, inclusive, no sentido de que, aqui no Brasil, já de algum tempo, já de talvez uns 20 anos para cá, que eu sei disso, né? Existe, em São Paulo, a professora Maria Lúcia Lee, é isso mesmo. Ela fazia com Liagong, as prefeituras de São Paulo, inclusive na capital, professores davam nas praças, o projeto era da professora Maria Lúcia Lee, davam na praça, as pessoas saíam para trabalhar e nas praças tinham aulas, né, antes de irem para o trabalho, aulas de Liagong. O que é Liagong? O povo sabe o que é Liagong? É uma sequência de exercícios. Você quer falar? Isso. Não. É uma sequência de exercícios, né? Em que, por exemplo, tem os das 9 juntas, em que você vai trabalhar as suas juntas, alongamentos, coisas que as pessoas vão durante o dia tensionar, né? Devido, muitas vezes, nem só por causa do trabalho físico, falando objetivamente, mas muitas vezes até por questões de tensões internas. Às vezes a própria pessoa já está vindo de casa para trabalhar cheia de tensões, né? Trazendo problemas do dia anterior que não conseguiu dissolver durante o sono. E ali esse tipo de exercício não é como os da yoga, são exercícios mais direcionados, né? E que vai conseguir limpar as juntas, limpar os tendões, os músculos, provocando alívio neles, né? De uma forma consciente também. Sempre trabalhando de forma consciência. Mesmo num exercício que você faça numa academia de ginástica simples, se você fizer por fazer, o efeito não é tão bom, nem metade, você não vai ter nem metade dos efeitos que teria se fizesse aquele exercício de forma consciente. Eu tenho falado em vários programas em que eu faço sozinha da necessidade da consciência, né? Em todos os sentidos, para se ser mais saudável, para se ser mais feliz, para tudo. Mas vamos à frente. Então, na Índia, por exemplo, tem a imagem seguinte, em que as pessoas se reúnem nas praças para fazer o Surya Namaskar. Olha só. Então, de manhã sai para trabalhar, aí todo mundo para na praça, faz o Surya Namaskar. Então, já existe isso também com o Surya Namaskar. E uma coisa muito assim, interessante para vocês tomarem conhecimento, né? É que nos Estados Unidos foi criado um projeto chamado Saúde para a Humanidade, em que isso que eu vou falar era feito várias vezes durante o ano, mas que, por exemplo, essa imagem aqui, ela foi feita simultaneamente, a imagem seguinte. Ele foi feito simultaneamente em 230 lugares diferentes em 39 estados dos Estados Unidos. No total, foram mais de 13.200 participantes nisso, né? E esse projeto é chamado Saúde para a Humanidade, em que é feito repetições da rotina, ele chama de rotina do yoga, chamado Surya Namaskar, saudação ao sol. Eu estou trazendo isso aqui, nós estamos trazendo isso para vocês perceberem da importância, né, da saudação ao sol, da importância de aprender essa sequência. E vocês estão passeando, estão no parque, façam, né, a saudação ao sol. Vocês estão cansados, estressados, estão em casa, até dentro de casa, se possível, como o professor falou, virando para o leste, façam a saudação ao sol. Então, eu estou querendo que vocês percebam que isso não é só uma sequência de exercícios, como eu diria, um conjunto de posturas que formam uma sequência e simplesmente parou por aí. Não. É uma sequência estudada e planejada para trazer efeitos benéficos à saúde. Isso há milhares de anos. Exatamente, isso é fundamental, né? O Jung falava sobre isso e eu acho isso importante de se repetir em muitas situações, né? Quando a pessoa às vezes coloca de certas coisas, isso é científico, né? Como é que você pode questionar se é científico ou não uma coisa que existe há bilhões de anos, feito por mestres, criado por mestres, muitas vezes mestres iluminados, né? E que funcionam
a melhor... Normalmente essas coisas vêm de 5, em torno, né? Isso é questionável, um diz 7.000 a.C., outros dizem 5.000 a.C. Então uma coisa dessas, né, é como Jung dizia, como é que alguém pode ter a coragem de perguntar se é científico? É muito mais que científico. Tudo bem, pode ser que já tenham feito testes, como existem, está provado cientificamente que essa sequência faz bem para a saúde. Isso. Tudo bem, mas isso não tem importância se você já tem uma prova tão antiga de que funciona, né? Então a gente tem que ter um pouco de respeito por essas coisas que vêm a nós com uma bagagem imensa, tão milenar, né? Feita por pessoas tão iluminadas, né? E a gente muitas vezes questiona e quer provas que já estão na nossa frente, nós só não estamos querendo enxergar. Né? Então, depois disso, vem o mais importante, né, Luiz? Como é que é o Surya Namaskar? Vamos repetir para o pessoal, quer dizer, vamos não, você falar novamente, ensinar para as pessoas. Sim, né? O vídeo você quer mostrar depois. Podemos passar o vídeo, esqueci. Deixa eu só falar uma coisinha claro, antes. Assim, claro. A respeito, dá tempo de passar o vídeo. A respeito desse milenar conhecimento, assim, nós estamos vivendo, e já falamos aqui em outros programas anteriores, né, nós estamos vivendo um movimento de práticas em busca da saúde, de uma maneira geral, especialmente com os exercícios físicos e psicofísicos, e com a alimentação também, não é? Bastante interessante e bastante saudável, né? O que a gente também tem observado, e outro dia eu li alguma coisa escrita pelo Dalai Lama a respeito disso, de que faz-se necessário também, importante também, a gente prestar atenção no cultivo da saúde do mental, da atitude mental em cada um de nós. Sabedores que nós somos essencialmente aquilo que pensamos, né? Até para eu me levantar daqui e fazer um Surya Namaskar, eu estou pensando e com essa intenção vou chegar ali e vou fazer o Surya Namaskar, não é? Então, para cada um de nós, tudo que vem acontecendo na vida de cada um de nós é fruto da nossa intenção mental, do nosso pensamento. Então, assim, e também, por outro lado, não é porque nós não estamos aqui para colocar pesos maiores ou menores, menores ou maiores, num conhecimento mais comprovadamente científico ou num conhecimento mais empírico da humanidade, mas nós estamos vivendo também, viu, assim, um momento de unir os conhecimentos, né? Então a gente fala em medicinas complementares, em práticas e técnicas que se complementam umas às outras. Então, só para assim deixar claro, né, que o propósito nosso hoje deve ser muito mais da gente aproveitar o que há de bom nas coisas, nas pessoas, não é? Nas sociedades, nas culturas, para o nosso movimento de evolução interior, né? Então, aproveitar o que tem de bom em mim, aproveitar o que tem de bom na Madalena, aproveitar o que tem de bom em cada um dos senhores e das senhoras que estão em casa, né? Valorizar esse aspecto bom, positivo, construtivo em cada um de nós. Então, unir a Índia com os Estados Unidos, com o Brasil, com a Argentina, com todas as culturas, com todas... E essa união, ela procede pelo respeito, pelo bem-querer, pelo amor entre as pessoas. Então, a gente já falou aqui outras vezes, a base do yoga é a amorosidade, né? Então, a base da vida, o que nos une a todos é o amor, é o bem-querer entre todos nós. Então, só estou enfatizando isso, trazendo isso aqui, para a gente ficar assim, dentro desse clima de tranquilidade, de compreensão, né, de que estamos na busca de uma grande união, de uma união de paz, uma união de luz, uma união, a luz da união do amor. Tá certo? Então, assim, yoga quer dizer união, tá bom? Então, Madalena preparou com um trabalho bonito, um vídeo para nós. Tem um vídeo. Esse que você quer mostrar. Você quer falar mais alguma coisa a respeito disso? É para vocês perceberem o vídeo. A ideia dele era de que da possibilidade da saudação ao sol ser feita em qualquer lugar, né? Das possibilidades que ela traz, da lembrança de que até mesmo se nós formos ter um raciocínio a nível assim mais científico da época de hoje, o sangue carrega todas as nossas emoções, carrega tudo que tem dentro de nós. Então, à medida que você trabalha a nossa circulação
fazendo uma saudação ao sol, você purifica a mente também, que nem a gente estava falando, você faz um trabalho completo. Né? Então eu trouxe esse vídeo para vocês verem da beleza que existe por trás de uma sequência bonita, feita consciente, feita de uma forma direcionada, né, para essa integração do homem completo, do homem cabeça, corpo, cabeça e alma, corpo, mente e alma, de uma forma integrada, né? Vamos passar então o nosso vídeo. Surya Namaskar.
Bem, Então. eu espero que tenha trazido paz, tranquilidade para todos esse filme e dado uma visão mais geral, mais clara, mais... até mesmo uma visão no sentido de estímulo, né? De incentivo a que todos possam querer aprender a fazer a saudação ao sol, Surya Namaskar. Isso, sim senhora. Então, a gente poder também, depois de um vídeo assim, a gente se dá um tempo, não é? A Madalena até falou mais baixinho, eu também estou falando mais baixinho, não é? Porque sentir essa energia que é fruto da concentração, que é fruto da atenção, não é? Que é fruto da música também, tão bonita, aquele fagote, aquele violino ali. Uma experiência que atingiu todos os sentidos. Isso. Então, na verdade, assim, o mais importante é a gente poder sentir mais a vida, sentir mais a beleza de uma lua, das estrelas, do sol, nesse caso especificamente do Surya Namaskar. Essa força que a gente pode chamar de uma força superior. É a luz que vem do alto, né? Então, eu estou aqui querendo enfatizar a nossa capacidade de, na medida do possível, ao longo do nosso dia, pelo menos uma vez ao dia, nós nos permitirmos buscar silenciar um pouco tanta agitação, especialmente no nível mental, que está acontecendo na maioria das pessoas, nas cidades grandes principalmente, e a gente, nesse silenciar, poder contemplar um pouco mais a beleza, digamos assim, desse silêncio, desse aquietamento, e a gente se acalmar mais um pouco. Então, Madalena falou anteriormente, nós vamos mostrar aqui, eu vou fazer como já fiz algumas vezes, essa sequência, buscando explicar, só lembrando aqui que no vídeo nós tivemos a oportunidade de observar, basicamente, duas maneiras de fazer a sequência, Uma que é apoiando os joelhos e o peito, o tórax no chão, junto com as mãos e os pés, que é uma forma mais facilitada. Então, para as pessoas que têm dificuldade de ficar só nas mãos e nos pés, aquela maneira, ou essa maneira, de apoiando os joelhos e depois apoiando o tórax e apoiando o queixo também. Você pode até mostrar ou a depois, testa. né? Posso, vou mostrar. Né? Ela facilita. Tem um outro momento em que, além desse apoio das mãos e dos pés, tem um outro momento em que um dos praticantes ali faz um movimento bem mais avançado. Né? De ponta cabeça quase. Ele eleva os pés lá no alto, as pernas lá no alto, né? E vai com os pés de novo lá atrás para dar sequência na saudação ao sol. Essa sequência, essa posição que ele faz é uma posição avançada, é uma posição que, assim, a não ser que seja com a orientação de uma pessoa capacitada, vamos dizer assim, ela pode ser feita, mas não deve ser praticada nesse momento, tá bom? Você tem pessoas mais jovens que já fazem isso com mais facilidade, tudo bem. Eu tenho um aluno que tem uma facilidade tão grande de fazer essa posição, né? Mas enfim, eu vou mostrar aqui agora a sequência e a gente observando uma a uma e procurar analisar um pouco mais isso aí, né? Vamos ver lá. Vou tirar esses óculos, né? Então, já essa posição inicial com esse gesto da prece, já é uma posição de reverência, já é uma posição em que eu busco me tornar inteiro para poder iniciar a prática diante do sol, reverenciando e saudando o sol, tá bom? Então, podemos inspirar
eventualmente flexionar para trás ou não. Expirar, descendo as mãos embaixo, soltando a cabeça, os ombros, os braços, encolhendo o abdômen. Inspirar, abrindo o peito aqui à frente e levo um pé, 2 pés. Na posição mais facilitada, ele apoia os joelhos e desce o tórax e o queixo. Depois, inspira e abre o tórax. Nessa posição aqui, veja assim, de grande importância, a gente pode estar com os joelhos apoiados no chão ou não, tá certo? Joelhos apoiando ou não. Mas o mais importante aqui é essa posição dos ombros, certo? Então, os ombros não podem ou não devem, vamos dizer assim, ficar encolhidos. É preciso a gente desencolher os ombros e abrir o peito, tá bom? Buscar essa condição. É importante, porque se a pessoa fica com os ombros encolhidos, a tendência é gerar dor, dolorimento nos ombros, tensão nessa região dos ombros. Isso não é bom. Então, abrir o peito e desencolher os ombros. O dorso do pé lá atrás, lá por trás posso ficar com o dorso do pé ou com a ponta do pé, tá bom? Não está sendo mostrado aqui, mas eu só estou ilustrando, tá bom? Pode ser com o peito do pé, pode ser com a ponta do pé, com a bola do pé. Aí, para fazer a posição seguinte, eu virei o pé para dentro, apoiei a bola do pé e expiro, fazendo essa posição. A gente chama, a posição anterior é o cachorro olhando para cima. Essa posição aqui é o cachorro olhando para baixo. Em geral, nas minhas práticas, e por onde eu aprendi e venho estudando, a gente pode dar uma paralisada nessa posição, organizar a posição, tá certo? Que na medida do possível deve ser com os braços esticados, cotovelos esticados, tanto quanto possível as pernas também esticadas, mas eventualmente a gente pode dobrar o joelho, eventualmente a gente pode levantar os calcanhares, mas o mais possível alongar os cotovelos, os braços, e abrir bem, espalmar bem, para ter bastante firmeza com as mãos no chão, tá certo? Então, na medida do possível, a gente alonga as pernas, procura chegar aos calcanhares no chão, encolhe o abdômen e solta a cabeça. Observando a respiração. Então, o pé que foi, ele volta à frente. Se possível, aqui entre as mãos, olhando à frente. Aí o outro vem e acompanha e se une. Expirando, a gente solta a cabeça e os ombros e os braços. E na medida do possível também a gente alonga essa parte posterior dos joelhos, posterior das pernas, tá certo? E para subir, nós podemos subir com os braços à frente, podemos subir com os braços. A maneira mais facilitada é subir com os braços separados. Inspirar, lá em cima, unir as mãos, ou não necessariamente, mas no vídeo estava mostrando todo o tempo, unindo as mãos e retornando aqui ao centro com as palmas das mãos unidas. Tá? Esse retorno, ele pode ser feito lá em cima e descendo os braços pela frente. Ele pode ser feito lá em cima e descendo os braços pelos lados. Ele pode ser feito lá em cima e descendo, retornando com as palmas das mãos unidas, nesse gesto da prece, tá certo? Então, eu mostrei essa maneira na sequência um pouco mais facilitada, no apoio dos joelhos e no apoio do tórax, tá bem? Tá bem aí, Ronaldo? Tranquilo? Agora eu vou mostrar então a sequência que foi mostrada também no vídeo, de descer com as pernas esticadas lá atrás, tá bom? Luiz, você, antes de começar a outra sequência, você fala para as pessoas
que, por exemplo, quando você vai e desce, põe a mão no chão, quem não for até o chão... não tem necessidade obrigatória. Vai começando aos pouquinhos, claro, gente, devagar. A gente pode ir aqui, pode ir aqui, pode ir até onde pode ir até onde pode. E, eventualmente, também pode dobrar os joelhos. Numa necessidade, não conseguiu ir de outra forma, gente, vai fazendo o que consegue. Isso aí, o que a Madalena está dizendo é importante e a gente já vem falando aqui nas nossas aulas, nas nossas práticas, é adaptar as posições à nossa condição. Procurar fazer direito, porque tem detalhes que são importantes de serem feitos direito. Por exemplo, aquele encolhimento do ombro, aquilo deve ser evitado. Naquela posição lá embaixo que eu expliquei, nós vamos passar de novo por ela e falar novamente. É importante frisar que nessa questão que ele colocou do encolhimento do ombro, quando a pessoa tem essa tendência a encolher o ombro, não é porque ela costuma vai fazendo a posição errada, não. É porque ela já está com tensão extrema no ombro, né? E provavelmente ela já está tendo até essa área rígida, vai começar a ter dor se ainda não tiver. Então, fazer assim um pequeno esforço, sempre consciente e sempre com cuidado, né, mas sem medo, fazer um esforço de alongar o pescoço, exatamente como ele mostrou, de alongar o pescoço e destravar os ombros e abrir o peito, vai ser uma coisa que vai inclusive curar esse problema que a pessoa tem de ter... De ombros encolhidos. Você vê, a maioria das pessoas hoje em dia anda até muito com isso aqui duro, rígido. Então, já vai ser uma forma de massagear, de colocar no lugar, de tratar esse problema que a pessoa tem, né? Isso aí. Então, aí é diferente daquilo outro que eu estou falando. Ali não vai ser o respeitar o corpo, vai ser ao contrário, vai ser procurar colocar no lugar. Exatamente. Já quando desce a mão não alcança o chão, respeitar o corpo é ir até onde consegue. Né? Então tem que perceber essa diferença entre as duas questões que você está colocando, né? Tem que ser bem claro, bem consciente isso, né? São, de qualquer maneira, o respeito ao próprio corpo. Isso. No primeiro, indo até onde pode. E no segundo, colocando seus ossos no lugar. De maneira correta, exatamente. Então, uma outra alternativa e uma outra possibilidade também de fazer essa sequência, não necessariamente de fazê-la toda num corrente constante, né? A gente pode também parar em cada posição para estudar as posições. Também isso é legal. Por exemplo, essa posição que Madalena está frisando, de descer até onde pode descer, se a pessoa não pode descer num primeiro momento mais do que isso, se a pessoa, se o praticante ficar na posição, pouco a pouco, e o corpo ele vai se alongando. Pouco a pouco, as fibras, os tendões, os ligamentos, os músculos, eles vão se alongando. E, naturalmente, com o tempo, com a paciência... Com a ajuda da gravidade. É isso aí. Então, a pessoa se soltando aqui, ela vai chegando. Claro que nós vamos perceber que existem pessoas que têm mais facilidade do que outras pessoas. Tudo bem também, né? Mas o que eu quero dizer é que permanecer na posição é uma maneira da gente conquistar mais a posição. Assim como permanecer em qualquer coisa na vida da gente. Se a gente permanece estudando uma determinada matéria, um determinado assunto, com o tempo nós vamos compreender melhor e absorver melhor aquele conhecimento. Se num relacionamento, que é uma coisa importante, é bom a gente, de vez em quando, falar isso também, né? Num relacionamento, se a gente persevera um pouco mais naquele relacionamento, de uma amizade, ou de um afeto, ou de uma ternura, ou numa sociedade de um trabalho, quando a gente persevera e procura prolongar e se disciplinar mais, e se adaptar mais, e se flexibilizar mais dentro daquela permanência daquele exercício, daquele estudo, daquele encontro, nós encontramos maneiras melhores de fazer aquilo ali e aprofundamos o conhecimento daquilo. Então, falando assim, porque a gente hoje em dia quer tudo muito corrido, quer tudo muito rápido, né? Então, a gente pode, nesse asana, por exemplo, asana quer dizer posição. Então, nesse asana, por exemplo, a gente pode, se não tem como descer lá embaixo, fica aqui e procura soltar. E devagarinho soltando, e devagarinho soltando, e devagarinho chegando. Tá certo? Então, vamos fazer novamente essa saudação.
Ela pode começar aqui também, como eu falei da conclusão, que pode ser pela frente, pelos lados ou assim, né? A gente pode também iniciar assim, inspirar, expirar, inspiramos, abrindo o peito à frente, apoiando as mãos, dobrei os joelhos, veja, dobrei os joelhos, apoiei as mãos, levo um pé, 2 pés. Nesse momento, eu estou com o corpo, como a gente chama, em prancha. É uma prancha. Eu só estou com as mãos e os pés apoiados no chão. O quadril não está nem alto demais e nem baixo demais. O quadril está no meio. A nuca a gente procura alongar, o peito abrir também. Então a cabeça não fica caída aqui, tá? E nem fica levantada demais. Está no meio. Daqui, essa é a maneira mais avançada de fazer esse trânsito de uma posição para outra. Então, inspiro e expiro, chegando o tórax pertinho do chão. De preferência, sem tocar o chão. Essa é uma maneira mais avançada. Apoio o dorso dos pés e inspiro, erguendo aqui à frente. Novamente nessa posição de que nós falamos anteriormente, eu estou, como os senhores podem perceber, eu estou alongando os braços. Tá certo? As minhas mãos estão mais ou menos na linha dos meus ombros. Outra coisa importante, para que as mãos não fiquem lá na frente. As mãos ficarem na linha dos ombros, tá certo? Tanto numa quanto na outra posição aqui também. Então as mãos não ficam lá adiante. Os braços ficam numa posição vertical, tá certo? Então, aqui embaixo, eu estou alongando os braços, mas também posso fazer com o cotovelo dobrado, de preferência sem abrir, mais perto do meu corpo. Mas posso fazer com cotovelos dobrados, tá certo? Aí viro os pés e projeto o quadril lá atrás. Veja como que as posições no Surya Namaskar, na saudação ao sol, essas posições elas se compensam. Então eu fiz uma flexão para trás, agora estou fazendo uma flexão para frente, para poder compensar o que foi feito com a coluna vertebral. Tá certo? Então, inspiro voltando à frente, traz 1, traz 2 pés. Nessa vinda aqui a gente pode logo sim erguer um pouquinho a cabeça para frente ou não, tá gente? Não absolutamente, mas é bom olhar para frente e unir os pés e soltar de novo a cabeça, os ombros, os braços. Novamente a gente pode, como eu disse, a gente pode paralisar um pouco mais na posição para estudar, para o corpo conhecer, para a gente sedimentar esse conhecimento na matéria do nosso corpo. Então, aqui relaxo a cabeça, relaxo os ombros e os braços. Observa a respiração, recolhendo o ventre, procurando alongar as pernas aqui atrás, sentindo essa região lombar abrindo mais, lombar e sacro-lombar abrindo mais. Então, relaxei. Nessa posição também um detalhe que pode ser importante é a gente transmitir mais peso para a parte dianteira dos pés, tá certo? Do que para os calcanhares. Então o peso vem um pouco mais para frente. Com isso eu me estimulo, vamos dizer assim, a alongar mais aqui a parte posterior. Há uma exigência maior de alongamento na posterior, quando o peso do corpo está mais na parte, metade dianteira dos pés, tá certo? Assim, soltou. Então as mãos vão à frente ou vão ao lado e subimos, inspirando, esticando e expirando, retornando ao meio, tá? Com as variações de que já falei. E eu espero que possa ter dado uma
claridade nisso aí. Deixa eu falar uma coisa aqui. A gente observa que as flexões da coluna vertebral, nessa sequência chamada saudação ao sol, essas flexões, elas são para frente, o procedimento é para frente e para trás. Aí o praticante pode perguntar assim, aí você pode perguntar, e as flexões laterais, e as torções, e as posições invertidas? Essas não estão inclusas na saudação ao sol. Mas, de dentro dessa sequência da saudação ao sol, nós podemos fazer e trazer outras tantas posições. Eu penso, Madalena, e vocês também em casa, que a gente pode, num programa seguinte, preparar uma sequência ou trazer posições que normalmente a gente faz, nascidas dessa sequência do Surya Namaskar, da saudação ao sol. Surya, gente, quer dizer sol, e Namaskar quer dizer saudação. Por isso, saudação ao sol. Certo? Para ficar claro, esse vem do sânscrito, um idioma antigo da Índia, milenar. Certo? Então a gente pode, num programa seguinte, num outro momento, trazer posições nascentes, a gente está falando do sol, né? Mas trazer posições nascentes dessa sequência de alguns movimentos. Então é muito bonito a gente estudar isso. É assim que, via de regra, nós estudamos nas nossas práticas. Pelo menos na turma que tem lá na Academia Locatelli, na turma que tem lá no Espaço Shiva Espaço Yoga, a gente trabalha bem dentro desse segmento que eu estou relatando aqui para vocês. No Colégio Santa Catarina, as práticas são mais suaves, são mais leves, são mais próximas do Hatha Yoga, uma sequência mais solo, com posições de pé mais leves, só para deixar claro também para as pessoas que tem turmas com características, digamos assim, mais avançadas e menos avançadas. Mas estamos todos em evolução. Estamos todos em evolução. Tá certo? Então, a gente observar como que a coluna vertebral é o eixo do sistema. É o eixo do sistema nervoso, é o eixo equilibrador do corpo, é o eixo de onde saem os membros, os braços aqui da parte superior da coluna, a cabeça apoiada nessa região cervical e nos ombros, não é? E as pernas, onde a nascente está relacionada com a coluna lombar e com o sacro e com o cóccix também. Então, só para a gente entender a sabedoria desse povo, a sabedoria desses mestres que vêm trazendo esses ensinamentos para nós desde tempos. Olha, gente, a Madalena falou, é isso aí, 5 a 10 mil anos, pelo menos, já temos registros dessas práticas. Tá certo? Então, é bom que a gente fica com esse gosto de quero mais, né? E num programa seguinte, a gente traz esse conhecimento das posições nascidas de dentro do Surya Namaskar. A gente pode até, esse vídeo, eu gostei muito desse vídeo, achei muito bonito. A gente pode passar esse vídeo de novo para ilustrar novamente, e a música para acalmar, para acalentar, para concentrar. E então a gente faz um estudo um pouquinho mais ampliado, vamos dizer assim, tá? Nessa sequência. Como é que está o nosso tempo, Ronaldo? 10 minutos. Então, você quer falar alguma coisa mais? A ideia, né, vamos frisar um pouco mais, né? Vou colocar de uma outra forma que aí vocês fixam melhor. A ideia, quando ele falou até mesmo das aulas dele na Locatelli e no Shiva, que seriam um pouco mais avançadas, são no sentido de que vão um pouco mais além. A pessoa não precisa estar num estado avançado para começar, certo, Luiz? Não. Ela vai fazer até o seu limite, isso. Mas ali são aulas em que ele, digamos, sempre vai à frente, enquanto o outro tipo de aula do Colégio Santa Catarina é uma aula em que fica sempre de uma forma mais simples, para quem não quer crescer muito no movimento. Deixa eu falar. Eu falei mais ou menos... tem isso. Porque a pessoa falou avançada, a pessoa diz, não posso fazer na Locatelli porque vai... A ideia não é essa. A ideia é de que ele vai além... Mas a pessoa pode ir se desenvolvendo devagar até chegar naquele estágio, né? Claro. Agora, tem pessoas que não querem expandir muito os seus movimentos. Às então, vezes, aí é uma aula mais... que fica sempre no mesmo contínuo, né? Num nível mais confortável, num posicionamento mais confortável.
E também, gente, assim, às vezes tem pessoas que às vezes não é o querer da pessoa obrigatoriamente, não é necessariamente. Às vezes algumas pessoas, pela idade, por alguma dificuldade ainda, por algum entrave no corpo, por alguma limitação, ela às vezes não tem a condição, naquele momento, pelo menos da vida dela expandir mais. Luiz, entendeu? eu vou ter que colocar uma ressalva aí. Eu, num programa passado, já tem umas semanas, eu coloquei aqui o vídeo, não foi vídeo não, foram só imagens, de uma senhora com 80 e poucos anos, nada mais que já estava completamente corcunda. E ela, com exercícios de yoga, ela colocou o corpo estava melhor do que muita gente jovem. Pode. Né? Então a questão é que todo mundo tem o direito. Eu costumo dizer isso para várias pessoas que me colocam em certas situações. Então a minha colocação é a seguinte: todo mundo tem o direito, né? Você tem o problema A, B ou C. Você tem o direito de querer se trabalhar de uma forma confortável que não exija certo esforço de você. É um direito que todo mundo tem. Isso. É que nem a pessoa que fuma ou deixa de fumar, ela tem o direito de tomar opção. O que eu coloco como fundamental é a consciência, ela saber o que está fazendo, não dar desculpas nem se iludir. Ela pode se colocar, não, eu prefiro me tratar de uma forma mais confortável, que me mantenha sem dor, mas eu não quero passar além disso. Isso. Então ela tem esse direito. Tem. Completamente. Agora, ela tem a possibilidade, sim, né, de poder fazer uma transformação completa no corpo dela, na saúde dela e mudar da água para o vinho. Agora, como eu falei, ela tem o direito, né, ou ela tem o direito de querer se manter numa postura confortável. Perfeito. Entendeu? O que ela não pode é dizer, eu tenho muita dor nas costas, eu não posso fazer. Isso não é verdade. Isso não é verdade, né? Então eu mostrei aqui num programa a imagem de uma senhora que em menos de 6 meses colocou uma coluna que você olha e diz, não tem como ficar nunca mais no lugar certo. E ficou. Estava quase 90 graus, não tanto, tá? Mas uns 45 pelo menos estava, né? E ficou correto, né? E foi com a yoga, eu mostrei isso para vocês. Então, é importante que nós aprendamos, né? Agora há pouco o Luiz falou da questão da amorosidade e tudo. Então, é importante que isso também nos traga, né, a capacidade de sermos conscientes e de aprendermos a não nos iludir, de aprendermos a não nos deixar ser manipulados. Né? E quando a pessoa se acostuma a ser manipulada e acostuma a viver submersa em crenças, né, ela perde essa capacidade de se colocar com clareza. Parece que ela é obrigada a alguma coisa, então ela está fugindo e tentando justificar aquilo. Não. É isso aí. Todo mundo tem o direito de dizer, não, eu não quero fazer esse tipo de coisa, eu quero uma coisa confortável para mim. Eu não quero mudar tanto, eu quero só ficar sem dor, vamos supor. Todo é um direito, né? É completo direito, é preciso ter isso claro. Agora, em vez de ficar como a maioria faz, ficando dando desculpas. Não, isso é importante que haja essa consciência. Então, a pessoa quer uma coisa confortável, tudo bem. Todo mundo tem a obrigação de respeitar. Isso aí, né? Isso aí. Isso é importante, essa ressalva que ela fez é importante. Talvez eu tenha sido um tanto quanto complacente com algumas acomodações de algumas pessoas. E, realmente, é importante saber que nós, de uma maneira geral, podemos tudo o que a gente quiser. Né? Só depende do nosso querer, só depende da nossa força da vontade. Tá certo? Com cuidado. Com cuidado, tem com que dedicação. Devagar, dá para ir. Não, sem violência, respeitando e se amando sempre. Isso. Nós podemos sempre ir mais além do além. Tá certo? É importante a gente saber disso. Bom, isso aí, a gente poder deixar claro isso aí para todos nós. Tá bom? Estamos terminando por hoje o nosso programa, Luiz. Maravilha. Quer falar alguma coisa ainda? Não, quero falar que sou grato aqui a você, que sou grato às pessoas. Já está a imagem lá. O Ronaldo é habilidoso também. Então, grato ao Ronaldo, grato. Como é mesmo o seu nome? Heraldo também, e o Luciano também, que estava aqui há pouco. Ajudou Enfim, a montar o cenário. Gratidão a todos, gratidão a esse espaço, gratidão a essa condição que a vida vem nos oferecendo e gratidão à audiência de todos os senhores e senhoras, que a gente possa aproveitar bem isso aí e ser cada dia mais feliz, tá certo? Isso, vamos dar agora o telefone né, do professor Luiz Almeida, quem quiser entrar em contato com ele, ou para tirar dúvidas, ou para perguntar sobre aulas, para o que for, o telefone que tem o WhatsApp. É 99213
3192. Isso. Quem quiser também entrar em contato, pode ser através do e-mail luisalmeida.yoga@gmail.com. Isso. Tá? Ou então pode entrar no Facebook e lá procurar Professor Luiz Almeida, que vai encontrar. Coloca lá em cima na pesquisa Professor Luiz Almeida, que vai achar a página Aulas dele de yoga, no Facebook, tá? Então, eu vou lembrar também que além do yoga, o Luiz é acupunturista e shiatsu terapeuta, um excelente acupunturista, um excelente mesmo quiropata, ele faz quiropraxia também e é um excelente quiropata, muito bom realmente. Esse excelente aí é por conta dela. Não, porque eu também conheço quiropraxia, eu estudei quiropraxia e eu posso falar que ele é um excelente quiroprático. Já fez em mim, eu sei quando é bom, então eu estou recomendando, eu não recomendo quem eu não sei que eu posso recomendar, eu estou recomendando o professor Luiz Almeida. Então, quem precisar também de acupuntura, ou shiatsu, ou quiropraxia, pode entrar em contato com ele. Bom, nós estamos terminando por hoje o nosso programa. Mais alguma coisa? Não. Podemos terminar? Toda gratidão, assim, dizer que a gente está podendo oferecer, fazer a dedicatória que não fizemos no princípio, para todos os seres, para pessoas que estão precisando dessa energia. Nós aqui fazemos uma dedicatória de amorosidade, tá bom? De bem-querer, que seja tudo de bom para todos os senhores e senhoras. Isso. Então, que todos possam ter aprendido bastante, se incentivado em práticas saudáveis, né? A saudação só é uma opção, né? E eu espero que isso tenha sido bom para vocês, né? A todos, paz, saúde, alegria e bem. Now if you need me, call me, no matter where you are, no matter how far, don't worry baby, just call out my name, I'll be there in a hurry, you don't have to worry, but baby there ain't no mountain high enough, ain't no valley low enough, too low, ain't no river wide enough to keep me from getting to you, baby. Remember the day I set you free, I told you you